yesterday, today, and forever you reign, oh God. Hallelujah. 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 Oh, bless the name of the Lord. Go ahead and have a seat. Muito bom dia a cada um de vós que pode estar connosco presencialmente. Muito bom dia também a quem, não podendo estar presencialmente, não deixa de acompanhar as lições da Escola Bíblica Dominical e também o culto da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar os trabalhos desta manhã e eu vou pedir que o nosso irmão Amaury Mendes nos possa dirigir numa palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para tudo o que vai ser feito na sua casa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai celestial, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela oportunidade que temos, Senhor, de professar nossa fé em Ti, ó Deus. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos, ó Pai eterno, porque temos recebido tudo que nos é necessário a cada dia, Senhor. Pai Santo, damos graças ao Senhor por cada um dos irmãos que estão presentes aqui neste momento, Senhor Deus. Sabemos que temos ainda irmãos em deslocamento, que o Senhor possa estar guardando cada um, Pai, até chegarem aqui. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, estar abençoando cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando, Pai, pelas redes sociais, Senhor Deus, neste mundo. Agradecemos ao Senhor, a Deus, por ter enviado o Teu Filho amado, ó Pai, para que nós, Senhor Deus, tenhamos a salvação através dele. Senhor Deus, obrigado por tudo, esteja abençoando, Pai, toda a programação, todo o culto desta manhã, Pai, esteja iluminando a mente do professor, esteja, Senhor Deus, iluminando a mente do mensageiro, abençoando o nosso momento de louvor, Senhor Deus, que será rendido a Ti. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma vez mais, então, muito bom dia. Vamos prosseguir o nosso estudo do livro de Isaías. Esta é a lição número 6, após a lição de introdução, o que significa que estamos sensivelmente a meio do estudo do livro de Isaías. O título da lição de hoje é Deus protege. Deus protege. Originalmente, então, esta lição está a ser compartilhada, está a ser também participada no dia 20 de dezembro, mas uma vez que as lições da Escola Bíblica Dominical podem ficar disponíveis quer na nossa página do Facebook, quer também no nosso site do YouTube, então poderão a qualquer momento rever ou aproveitar ou reconsiderar estas lições. Originalmente, então, dia 20 de dezembro de 2020, o tema que vamos considerar hoje é Deus protege o seu povo dos inimigos. Deus protege o seu povo dos inimigos. E, por uma questão de apresentação, então, poderão abrir desde já as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 31. Isaías, capítulo 31. Na próxima semana avançaremos um pouco, estaremos a considerar o título Deus ouve e andaremos à volta do capítulo 37 de Isaías. Ou seja, estamos, conforme o plano que traçámos inicialmente, estamos na parte do livro de Isaías correspondente à parte 5, castigos sobre os incrédulos de Israel. Castigo sobre os incrédulos de Israel. Como sabemos, e apenas por uma questão de apresentação, temos considerado os 4 grandes fundamentos, se quisermos, teológicos, nos quais está baseado o livro de Isaías. E, muito telegraficamente, então,
estão ali, para os irmãos que estão a assistir presencialmente, penso que em casa também poderão estar a ver neste momento esse slide, a ideia de que, em primeiro lugar, Deus é incomparável. O que é que isso significa? Significa que a soberania de Deus se estende a tudo, ou seja, não há ninguém como Ele, o que pressupõe fidelidade de Deus, ou seja, Deus é um Deus fiel. E esta é a primeira ideia. Deus é um Deus incomparável, Deus é um Deus soberano e por isso mesmo nós podemos acreditar na fidelidade de Deus. Tudo o que Isaías diz está ancorado nesta primeira verdade. Há uma segunda verdade, de que Deus é o santo de Israel e Israel o seu povo santo. Poderemos dizer, então e nós, igreja, nós acreditamos como que herdeiros desta promessa de Deus para o seu povo, no Velho Testamento, o povo de Israel, no Novo Testamento, a igreja. E, portanto, tudo o que Isaías diz, numa primeira leitura tem a ver com o povo de Israel, numa segunda leitura tem a ver com o seu povo, a igreja. E, portanto, esta é a segunda verdade teológica no qual está ancorada, ou na qual está ancorada o livro de Isaías. Há uma terceira verdade teológica que Isaías aponta para o Senhor Jesus, o servo do Senhor que trará a salvação. Numa primeira leitura, então, a salvação que foi proporcionada pela vinda do Senhor Jesus. Numa segunda leitura, a salvação eterna, ou seja, o vivermos eternamente com Deus por causa daquilo que o servo do Senhor Jesus Cristo fez durante a sua primeira vinda. E esta é a terceira verdade teológica. Uma quarta final. A ideia de que, apesar de Deus, através da mão estendida de Deus sempre nos proporcionar constantemente a possibilidade da salvação, ainda assim Deus também é um Deus justo. E, portanto, aqueles que não aceitaram esta mão estendida de Deus, com certeza que serão julgados e com certeza que terão uma vida eterna sem Deus. E esta é a quarta verdade teológica nas quais estão baseadas o livro de Isaías. Com este pano de fundo, permitam-me hoje, eu não sei se algum de vós já viu o processo de refinar ouro. Como é que o ouro é refinado? Algum de vós sabe como é que se chega a uma situação em que o ouro é depurado de maneira a ficar o mais refinado possível? É pelo fogo, não é? É o fogo que depura o ouro. O ouro, como sabemos, é o mais nobre de todos os materiais à face da terra, os metais, não é? Mas o ouro, para ser o mais refinado possível, precisa de passar por uma fase em que é depurado, em que é refinado, em que é purificado. E, curiosamente, o que refina, o que purifica, o que torna mais puro, mais depurado o ouro é o fogo. Permitam-me que vos apresente esta imagem, está bem? Se pudéssemos, sem respostas certas e erradas, está bem? Não se preocupem, não estamos numa aula em que necessariamente haja uma avaliação e mesmo para quem está em casa também, se puderem estar a ver esta imagem, se pudéssemos dar um título a esta imagem, qual seria o título? Inverno. Serra da Estrela. Serra da Estrela. Sim. Outros títulos possíveis para esta imagem? Um banho. Um banho. Pois. Um banho. Outros? As montanhas rochosas. Resiliência. Sim. Mais. Mais nada? Uma luta desigual, sim. É uma imagem impactante, não é? Qual é o sentimento com que ficamos ao olhar para aquela imagem? Pena, não é? Compaixão, não é? Mas ao mesmo tempo pensamos assim, bem, mas se ele está ali é porque
é porque pode, não é? Está a aguentar a tal resiliência, não é? É um passarinho, eu não sei, eu destas coisas não percebo nada, nem sequer me vou atrever, eu sei que não é uma gaivota, não é? Mas não sei que tipo de passarinho será aquele. É um passarinho, pronto, não sei o que é que será, mas é certamente uma imagem que nos causa, por um lado, compaixão, por outro lado, parece que é uma prova. É uma prova de resiliência, não é? Está a resistir. Poderemos perguntar, mas porquê é que ele está ali? Como é que chegou ali? Porquê é que continua ali? Não poderia estar no outro lado? Bem, tudo isto para quê? Gostava de vos apresentar a seguinte temática. Todos nós, certamente, já tivemos provações na nossa vida. Já tivemos provas. Mais novos, menos novos. Todos nós sabemos o que é uma crise na nossa vida. Evidentemente, talvez, a vida nos vai ensinando que cada crise não é a última, não é? Talvez, quando somos mais jovens, achemos que aquela crise pela qual estamos a passar é a derradeira, não há mais nenhuma. No Facebook estão a enviar sugestões tipo, e é uma pessoa que isto é um abraço de reverência. Reverência. Muito bem, obrigado. Sim, lá em casa, os irmãos que estão, os amigos, irmãos, as pessoas que estão em casa a ver-nos e que estão em direto, poderão ir comunicando que a Paula vai transmitindo as vossas mensagens. Sim, senhor. Muito obrigado pelo feedback. Obrigado, então, cara amiga Olga. Com certeza que nós já passámos por crises. E certamente percebemos que quando estamos no meio de uma crise, parece ser a última, não é? Parece que aquela crise não nos permite ver para além desse mesmo horizonte negro que se abateu sobre nós. Agora, a pergunta é, o que é que uma crise revela? E agora gostava mesmo, está bem? Pode não ser nós, e pode não ser sempre, e pode não ser agora, está bem? Mas o que é que uma crise... Olá, bom dia, Júnior. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bem-vindos. O que é que uma crise revela na pessoa? Bom dia, senhora professora Sónia. Bom dia. O que é que uma crise revela na pessoa? Angústia. Tristeza. Medo, insegurança e mais. Estamos a falar de crises, está bem? Não foi por vocês entrarem, nada disso. Bem-vindos. Mas certamente a Juscelene e o Luciano sabem o que é crise também, não é? Todos nós já passámos por crises. Passamos por crises e, desculpem, mas vamos continuar a passar, não é? Umas maiores, outras menores, umas que nos parecem mais fáceis de resolver e, afinal, demoraram mais tempo, outras que, afinal, pareciam muito grandes, mas afinal, revelaram-se mais fáceis. Crise. O que é que uma crise revela numa pessoa? Para além... Será que não revela o caráter? Poderá eventualmente revelar também a crença. Eu ontem estive a ver um filme sobre, não sei se eventualmente alguns de vós viram esse mesmo filme, não sei, e se calhar, às vezes eu digo, eu vi um filme e depois alguém me diz assim, mas eu já vi esse filme há 20 anos. Pronto, desculpem, não sabia. Mas ontem estive a ver um filme sobre alguém ou melhor, várias pessoas que foram condenadas injustamente. Neste caso, foram condenados ao corredor da morte. Em alguns estados dos Estados Unidos ainda há a pena de morte e as pessoas, às vezes, ficam vários anos naquilo a que se chama o corredor da morte. Ficam à espera do último recurso ser negado, da última instância judicial americana ser revelada, para que finalmente, então, possa ser cumprida a sentença da morte. Neste caso, era a luta de um advogado
por causa de discriminação racial. Algumas pessoas são condenadas, sobretudo pela sua cor, neste caso estávamos a falar de pessoas de cor negra, sobretudo pela sua cor, que normalmente está associado também, em termos médios, em alguns estados dos Estados Unidos, também à sua condição social. E por isso, o sistema judicial não tinha tanta atenção a pessoas que não pertenciam à lógica dominante e que, portanto, não tinham tanto acesso à possibilidade de serem bem defendidas judicialmente. Um dos casos que foi apresentado, e a história é verídica, um dos casos que foi apresentado foi alguém que foi condenado injustamente e esteve no corredor da morte 30 anos. 30 anos. Não é só estar preso. Eu sei que estar preso já é mau. Mas não é só estar preso. É estar no corredor da morte. É saber que a qualquer momento pode ser morto. Estando inocente. Não sei se algum de nós alguma vez pode saber o que significa estar à espera de ser morto. Não sei. Ainda por cima, estar à espera de ser morto por um crime que não cometeu. O que é que sobressai de uma crise? Que tipo de caráter é que nós vamos desenvolvendo pela passagem por uma crise? Permitam-me lançar... claro. Pois eles estão muito ativos. Ok, ainda bem. Então, a Olga diz que as crises servem para nos ajudar a refletir, a ganhar forças, a ter fé, a lutar e a seguir em frente. E a Diana diz que a crise dá-nos fé, paciência e confiança no Senhor. Muito bem. Muito obrigado. É isso mesmo que nós pretendemos. Pretendemos que a nossa Escola Bíblica Dominical seja interativa e o mais interativo possível. Portanto, não só os que estão aqui podem e devem participar, como também quem está em casa pode e deve participar. E é assim mesmo que nós vamos construindo uma Escola Bíblica Dominical que seja o mais participada possível. Muito obrigado e, por favor, continuem a colaborar. A pergunta que está lançada, a segunda pergunta que está lançada é: porque é que as crises fazem sobressair o melhor e o pior em nós? Agora, a pergunta é para todos nós. Uma crise já fez sobressair em nós o pior? Eu acho que temos que dizer que sim. Não é? Às vezes, nas crises, o que há de pior em nós sobressai. Mas também é verdade que as crises fazem sobressair e devem continuar e devem, sobretudo, fazer sobressair o que há de melhor em nós. Esta lição e este percurso que vamos fazer entre os capítulos 28, eu sei que há pouco falei no capítulo 31, é aí que nos vamos focar principalmente, mas vamos andar à volta dos capítulos 28 a 33 de Isaías, está bem? Então, se puderem, agora que a sala já está mais composta, bem-vindos, muito obrigado pela vinda de todos, aqueles que podem vir. Muito obrigado também para quem está a assistir a esta Escola Bíblica Dominical através do Facebook. Vamos andar à volta dos capítulos 28 a 33 de Isaías. Então eu gostava que pudéssemos... Nós não vamos ler, está bem? Não vamos ler, mas abram, por favor, Isaías capítulo 28. Quem tem a Bíblia à frente, seja em formato papel, seja numa app, seja no computador ou até a Bíblia... que se pode ouvir, não interessa, o que interessa é estarmos em presença do texto bíblico. Isaías capítulo 28. O capítulo 28 de Isaías, e nós sabemos que quando os livros da Bíblia foram escritos, não foram escritos divididos em capítulos e versículos. Esta divisão foi feita mais tarde, exatamente para nos ajudar a estudar. Ora, é isso mesmo que nós pretendemos, é estudar o texto bíblico e, portanto, eu gostava que pudéssemos abrir em Isaías, capítulo 28, e se repararem, os primeiros 7 versículos do capítulo 28 têm um início que é com a expressão ai. É uma expressão que aparece várias vezes no texto bíblico. Ai, mensagem de dor, uma dor que é uma dor intensa, de profunda tristeza,
mas muitas vezes também contém indignação. Neste caso, nós temos nos primeiros 7 versículos do capítulo 28 de Isaías tudo isto, tendo em conta que é necessário mudar. Ou seja, não é dor por dor, não é, se quisermos, a tristeza pela tristeza, nem sequer a indignação pela indignação. É a ação. Ou seja, tudo isto, a dor, uma dor intensa, uma tristeza enorme, uma indignação profunda, pressupõe a necessidade de mudar. Temos visto, certamente, muitas vezes, profundas... Eu não sei se a expressão... Em primeiro lugar, não sei se a expressão tem alguma coisa a ver com a realidade. Em segundo lugar, não sei se é uma expressão... Nós temos, felizmente, possibilidade de termos vários contextos geográficos. Estados Unidos, Brasil, Portugal... E nós temos uma expressão que é lágrimas de crocodilo. Não é? Portanto, eu não sei se isto... No Brasil há, eu não sei se nos Estados Unidos, em inglês, esta expressão faz sentido. Lágrimas de crocodilo. Um crocodilo a chorar. Eu não sei se os crocodilos choram, não é? Portanto, não sei se isto tem alguma coisa a ver com a realidade. Mas o que é que esta expressão pressupõe? Lágrimas de crocodilo. É falso. Eu não sei se os crocodilos... Se calhar os crocodilos, antes de atacar, choram. Exatamente. Talvez seja daí que vem a expressão lágrima de crocodilo. Nós temos visto, muitas vezes, muita lágrima de crocodilo. Não é? Muitas... Na Argentina também? Então pronto. Obrigado, Diana. É bom esta interação. Então é uma expressão mundial, portanto é capaz de ter algum sentido. Lágrimas de crocodilo. Quantas vezes nós vimos lágrimas de crocodilo? Profundas manifestações de aparente dor, de aparente tristeza, até de aparente indignação, quando na realidade não correspondem àquilo que o coração está a sentir. Não é? Ora, isto para dizer que Isaías pronuncia um ai, no capítulo 28, que é uma expressão que contém dor, tristeza, indignação, alarme, no sentido da ação. Ou seja, atenção que aquilo que eu vos estou a dizer pressupõe algo que vocês estão a viver, a maneira como estão a comportar-se, mas que é errada. Neste caso, nós não vamos ter a possibilidade de ler, mas se quiserem, assim, transversalmente, poderão olhar e, se repararem, logo a seguir ao primeiro ai, tem uma palavra. Qual é? Soberba. A Olga diz uma coisa muito interessante, que esse provérbio de lágrimas crocodilo diz que todos nós temos um cérebro reptiliano e daí os comportamentos serem muito similares. Exatamente, é isso mesmo, o parecer qualquer coisa que é de fragilidade para depois atacar. Neste caso é a soberba. O que é a soberba? É a presunção de quê? Não é? É a presunção de uma superioridade, não é? Que afinal não é real. Ora, era isso que quantas vezes nós vimos pessoas, ou por causa da sua aparência física ser deslumbrante, ou por causa da sua conta bancária, ou por causa do poder que têm, e passado algum tempo a beleza física foi embora, às vezes a conta bancária também não era assim tão sólida como parecia, o poder então é algo que ora se tem, ora não se tem, e portanto é absolutamente volátil, e afinal, se nós basearmos a nossa postura, o nosso caráter, lá está, em alguma destas coisas, com certeza que estamos a caminhar num sentido da soberba. Ora, era isso exatamente que Isaías estava a dizer em relação ao seu povo. Numa primeira leitura, portanto, Isaías está a falar para o povo, lembram-se, para quem se lembra ainda daqueles mapas
que vos mostrei na lição 0 e que nos foram acompanhando ao longo das últimas lições, lembram-se que nesta altura, na sua camada de mensagem imediata, Isaías estava a falar para um povo dividido. Lembram-se que as 10 tribos ao norte tinham formado um reino, as 2 tribos ao sul tinham formado outro reino. O reino do norte era chamado do reino de Israel, o reino do sul era chamado do reino de Judá. E o que é que estava a acontecer com o reino de Israel? O que estava a acontecer com o reino de Israel era a perda da sua autonomia, até da sua identidade. O povo tinha sido conquistado e tinha sido deportado. Ora, Isaías atravessa exatamente este momento em que o povo do norte está a ser desmembrado da sua identidade. Vejam o que isto significa para um povo. E como é que o povo do sul se está a comportar? Está-se a comportar de forma sobranceira. Está a comportar-se de forma soberba. Isso é com eles. Nós somos fortes. Nós, como vamos ver, estabelecemos um conjunto de alianças que nos vai permitir não sermos subjugados como os nossos irmãos do norte. Isto é soberba. Porquê? Em quem é que eles estavam a confiar? Estavam a confiar em si próprios, na sua aparente riqueza. Nós sabemos, por fontes históricas, também através do texto bíblico, nós sabemos que nesta altura o reino de Judá estava a passar por uma fase de prosperidade material. E, portanto, a sua prosperidade material estava a dar-lhes condições para que o seu caráter se manifestasse. E qual era o caráter? Um caráter de soberba. Nada disto nos vai acontecer. Nós estabelecemos um conjunto de protocolos, de ligações que nos vão permitir não cair nas mãos de um povo estrangeiro, como aconteceu aos nossos irmãos do norte. E, portanto, era esta autoconfiança, era esta soberba que Isaías estava a acusar. Os versículos 1 a 7 do capítulo 28 de Isaías são exatamente isto. Se repararem, vejam, vamos só considerar o versículo 5. Está bem? Quem pode ler, por favor, o versículo 5 do capítulo 28 de Isaías? Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. E o 6, agora 15, faz favor. Ele será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até à porta. Então, o que é que Isaías estava a dizer? Cuidado. Não baseiem na vossa aparente superioridade, na vossa aparente estabilidade, a recusa de aceitarem que têm de se converter. Neste sentido, o que têm é que perceber que a única forma de entenderem este período é uma fase de provação em que Deus vos está a dizer o seguinte: não baseiem na vossa aparente estabilidade, na vossa aparente superioridade, qualquer tipo de caráter, baseiem o vosso caráter numa dependência de Deus. E os capítulos 30 e 31, nós não podemos, portanto... Já agora, quem é que seria, então, o povo, uns anos mais tarde, responsável por este banho de realidade para o povo de Judá? Seriam os assírios, como já comentámos. Passemos um pouco à frente, só por uma questão de contexto, para chegarmos, então, ao capítulo 31. Ao longo dos capítulos 30 e 31, e portanto nós não temos a possibilidade de ler todos estes capítulos, mas ao longo dos capítulos 30 e 31, e se puderem ler aqui transversalmente e depois em casa ou mais tarde, talvez com mais calma, nós temos avisos, e temos avisos proféticos. Reparem, nós estamos num ambiente de Velho Testamento e sabemos que a forma como se provava se o profeta era ou não de Deus era se os acontecimentos ocorriam de facto ou não. E, portanto, esta era a prova, esta era a marca. Um profeta que fosse um fala-barato, que dissesse as coisas só que o povo queria ouvir, e tivemos alguns, e temos conhecimento de alguns no texto bíblico, profetas que fizeram aquilo que muitos fazem hoje, que é dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, não necessariamente a realidade.
Chama-se hoje a isto demagogia, não é? A demagogia é isto mesmo, é fazer crer que vai acontecer aquilo que as pessoas querem que de facto aconteça, sem qualquer substância. Isto, às vezes, redunda em votos, em popularidade, mas mais cedo ou mais tarde, evidentemente, as pessoas começam a perceber que foram enganados. Ora, havia muitos profetas que também tinham este procedimento. Diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Se as pessoas estavam confortáveis, diziam, sim senhor, palmadinhas nas costas. Nesta altura não havia este gesto, não é? Mas o que nós chamaríamos hoje palmadinha nas costas. Sim senhor, muito bem, estás a fazer muito bem, estás a ter sucesso, muito bem. Não importa a forma como tu estás a ter esse sucesso. Com certeza que serás bem-sucedido daqui para a frente. É isto que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas não gostam, nós não gostamos de ser confrontados, muitas vezes com os nossos próprios erros, com os nossos próprios defeitos, com as nossas próprias dificuldades, com a forma como estamos muitas vezes a dirigir a nossa vida. Nós não gostamos que alguém nos chame a atenção. O profeta de Deus não tinha isto em consideração. Não queria saber como é que as pessoas iam ouvir ou não ouvir. Não tinha em consideração como é que as pessoas iriam reagir ou não, desde que ele pregasse aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E o que Isaías está a fazer é isto mesmo. Não está a ser agradável, não está a ser simpático, não está a ser popular. Está até a arriscar a sua própria vida. Mas o que é que ele está a dizer? Cuidado. Se vocês procurarem alianças que não sejam, e nós já vamos ver quais eram estas alianças de que ele estava a falar. Se vocês procurarem alianças que não sejam alianças com o Senhor, com certeza que vocês serão derrotados. Com certeza que vocês são humilhados. Agora, se humilharem perante Deus, com certeza serão exaltados. Com certeza que isso redundará em prosperidade. Isaías também diz qualquer coisa mais acerca do Senhor nos capítulos 32 e 33, que o reino vindouro será do Messias. Ou seja, Isaías não só fala do futuro próximo do seu povo, fala também de um futuro de mais de 700 anos. Ou seja, virá o Messias, ele fala inclusivamente em Belém, de Belém nascerá, ou em Belém nascerá o Messias, que futuramente instaurará um reino eterno. Ora, assim já percebemos que esta acusação, este ai, em relação ao capítulo 28, pressupõe um julgamento. Mas antes a porta está sempre aberta. E a porta está sempre aberta para quê? A mão está sempre estendida para quê? Para um arrependimento. Reparem que Isaías dá sempre, e se lerem depois mais tarde, e fica aqui o desafio para os próximos dias, se lerem com mais calma os capítulos 28, 29, 30, 31, 32, 33 de Isaías, sempre aparece o julgamento, mas a possibilidade do arrependimento. Deus está sempre com a sua mão estendida para procurar que nós percebamos que não podemos confiar em nós próprios, não podemos confiar na forma como achamos que conseguiremos resolver o problema por nós. Confiemos em Deus, entreguemos em Deus o nosso problema, entreguemos a Deus a nossa crise. Não sei qual será, mas acredito que cada um de vós hoje, quer aqueles que estão aqui presentes, quer aqueles que nos estão a ouvir em casa, com certeza que têm crises a vencer. Com certeza que têm montanhas a ultrapassar. E há duas maneiras de podermos lidar com esta crise. Uma é confiarmos em nós. Confiarmos nas coisas que são da terra, do mundo. Confiarmos eventualmente em alianças, como vamos ver, como o povo de Judá confiou. Em alianças com pessoas, em confiar em coisas visíveis, em coisas materiais. Essa é uma forma de nós procurarmos resolver a nossa crise. Outra é confiarmos em Deus, através da oração, através da palavra de Deus, através de falarmos uns com os outros, através de procurarmos conselho com um pastor, com um irmão, com um familiar que nos possa orientar à luz da oração, à luz da palavra de Deus. É incrível como nós não conversamos tanto uns com os outros. É incrível como nós desperdiçamos o facto de sermos uma comunidade.
Nós somos uma igreja não é só para vir aqui ao domingo. Nós somos uma igreja para estabelecer relações uns com os outros. Provavelmente a crise pela qual eu estou a passar, outro irmão já passou pela mesma crise. Com certeza que me pode ajudar a ultrapassar também essa crise. Por que não eu falar com esse meu irmão, com essa minha irmã? Por que não eu falar com o meu pai? Por que não eu falar com o meu filho? Por que não eu falar com a minha mulher ou com o meu marido? Por que não falarmos uns com os outros? Se nós falarmos uns com os outros, estamos a ser comunidade. E o que Isaías estava a dizer é, por favor, percebam que Deus está com a sua mão estendida. O julgamento de condenação não é inevitável. O que é inevitável é vocês perceberem que podem voltar-se para Deus. Se repararem, no capítulo 29, nós temos a promessa. Quando vocês perceberem que a resolução desta crise não está em vocês, mas está em Deus, então com certeza que serão restaurados. Ou seja, o mesmo Deus que pressupõe condenação pelo facto de não acreditarmos nele, é o mesmo Deus que nos oferece sempre a possibilidade da restauração. E com este esquema, nós avançamos então para o capítulo 31. Ou seja, percebendo que há um contexto de crise. Nós vamos ver qual era o contexto de crise aqui em Isaías. Mas vamos traduzir este contexto de crise para cada um de nós hoje. Certamente que nós poderemos apropriar-nos desta mensagem de Isaías e aplicar à nossa vida hoje. Não sei, eventualmente, qual é que será a vossa crise. Não sei há quanto tempo é que dura essa crise. Não sei, francamente, como é que Deus poderá mobilizar os meios para resolver esta crise. Mas, certamente, todos nós hoje temos crise. Pode ser de origem de saúde ou de falta dela, pode ser de falta de dinheiro, pode ser de falta de emprego, pode ser de conflito com alguém, pode ser um problema de trabalho, enfim, qualquer coisa. Mas acredito que cada um de nós tem crises, mesmo os mais jovens. Pode ser na escola, pode ser com um professor, pode ser com um colega, pode ser por não conseguir estudar, pode ser por muita coisa. Acredito que cada um de nós tem crises. Então, de que forma é que nós vamos procurar em Deus encontrar a confiança, a fé que nos permite ultrapassar e resolver essa mesma crise? Vamos então para o capítulo 31. Então, agora sim, estamos em condições para perceber o capítulo 31. E gostava que um de vós pudesse ler em voz alta, e lá em casa certamente vão acompanhar-nos e vão também ler, talvez em voz alta, Isaías capítulo 31, versículos 1, 2 e 3. Então, agora sim, vamos para o tema principal da lição de hoje, Isaías capítulo 31, versículos 1, 2 e 3. Quem pode ler, por favor, em voz alta? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio e fará vir o mal e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Muito obrigado, querida Rosa. A Rosa leu uma versão que começa pela palavra ai, não é? O versículo 1 começa com ai. Todas as traduções que têm começam com a palavra ai. Ai. Então já sabemos o que é que quer dizer ai. O que é? Dor profunda, aquelas coisas todas que nós vimos, não é? Uma manifestação. Manifestação de uma dor profunda, não é? Ai. Um estado de profunda tristeza, angústia, indignação, mas também pressupõe a necessidade de mudança. Neste caso, ai de quem?
dos que descem. Ora, o que é isto dos que descem? O que é que isto quer dizer dos que descem? Ai, dos que descem. O que é que isto... Todas as traduções têm a mesma formulação frásica, mais ou menos, não é? À procura de auxílio. Pois, ai, dos que descem. O que é que será isto dos que descem? Os que descem quer dizer que estavam bem e têm necessidade de alguma coisa, descem da sua posição. Engraçado, não é? Então, mas nós quando estamos à procura de socorro, descemos? Não seria ai dos que sobem, não é? Aqui é ai dos que descem. Ora bem, estamos a brincar, e a escola dominical também deve pressupor esta. Eu acredito que esta expressão ai dos que descem tem 3 significados. Está bem? Vamos ver o primeiro. E para isso eu vou procurar indicar-vos um mapa. Para quem está em casa, eu penso que o mapa está a ser projetado. Para quem está aqui também, estão a ler ali Judá, não é? Judá. Neste caso, se agora olharmos, e vamos voltar novamente ao texto bíblico, Isaías capítulo 31, versículo 1, diz, ai dos que descem para onde? Para o Egito. Ora, aqui, embora nós saibamos que estas coisas da geografia têm a ver com a forma como nós idealizamos os mapas, não é? Mas claramente já nesta altura há um pouco esta noção de que de norte para sul se desce, não é? Portanto, sim. A Olga está a dizer os que descem, ela entende que os que deixam de querer. Exatamente, já lá vamos. É essa uma das 3 interpretações desta expressão, ai dos que descem. Mas vamos começar pela justificação geográfica, não é? Há uma certa, nós quando dizemos, por exemplo, vou a Lisboa, não é? Dizemos, olha, fui lá abaixo, ou vou ao Algarve, não é? Fui lá abaixo, não é? Ou seja, descemos. Há aqui uma lógica geográfica, não é? A ideia de que de norte para sul nós descemos. Pronto. Se formos ao Brasil, não é? Olha, vou ali, vou descer, não é? Bem, neste caso, depois, nós que estamos aqui, é descer. Dentro do Brasil ou dentro de qualquer continente, não é? Quanto mais para sul, é mais para baixo. Portanto, há aqui, em primeiro lugar, uma interpretação, se quisermos, uma indicação geográfica. Ai dos que descem, ai dos que vão ao Egito. Mas é interessante que esta expressão pressupõe também uma ação repetida. Ou seja, a ideia de que ai daqueles que sempre vão descendo. Ou seja, havia um pouco a ideia entre o povo de Israel que sempre que era necessário pedir ajuda, iriam ao Egito. O Egito funcionava um pouco como aquele ponto de socorro, de amparo, não é? O que, por vezes, se revelou contraproducente, não é? Quer dizer, sabemos bem o que significava o Egito também para o povo, não é? Escravidão e angústia, não é? Mas, então, há aqui uma outra ideia de uma ação constantemente errada. Ou seja, ai daqueles que vão sempre à procura de socorro onde já sabem que não deveriam ir. Porque Isaías estava a falar já no ano 700 e pouco antes de Cristo. O Egito tinha ficado bem lá para trás. O povo sabia bem o que significava o Egito. O Egito significava, então, provação, dor, escravidão. Porquê é que vocês continuam a ir buscar socorro onde sabem que o socorro não virá? Portanto, há aqui uma ideia de uma ação constantemente errada, repetidamente errada. Está bem? Em terceiro lugar, e aí sim, e agora vamos aqui ver uma terceira interpretação desta indicação ai dos que descem, há aqui, obviamente, um demérito da opção. E porquê? Porque ai dos que descem significa, no fundo, que descem de valor. Ou seja, vão à procura de coisas que valem menos do que parecem. Agora, reparem, se lermos outra vez o texto, é muito interessante que Isaías foca
os pontos em que, aparentemente, esta opção de ir ao Egito buscar socorro estava ancorada em coisas realmente poderosas. De que é que Isaías fala? Fala 3 coisas. Cavalos, cavaleiros e carros. Não é? Carros, cavalos e cavaleiros. Não temos nada nem contra os cavalos, coitadinhos, são bichos muito bonitos e muito amorosos, não é? Não temos nada contra os carros, não é, João Carlos? Nada. Gostamos todos, ou quase todos, muito de carros, não é? E também não temos nada contra os cavaleiros, não é nada disso. Agora, o que é que Isaías quer dizer com os carros, com os cavalos e com os cavaleiros? Significa os pontos em que o Egito pareceria forte. Sim. Helena diz que andam de cavalo para burro. Exatamente. Neste caso neste caso vamos ver que é de cavalo para burro. Exatamente. É o demérito da opção. E porquê? O que é que acrescentava à partida? Ou melhor, o que é que serviu como farol para o povo ir ao Egito buscar socorro para esta crise? Reparem, qual era a crise? A crise que eles estavam a passar era a possibilidade que o profeta estava a anunciar de serem conquistados pelos assírios, numa altura em que parecia que estava tudo bem. E esta é algo que gostava de vos transmitir hoje. As crises começam bem antes de se manifestar. Está bem? Muitas vezes nós temos a noção de que estamos em crise quando começamos a perceber o resultado dessa crise na nossa vida. Mas depois, quando estamos na crise, percebemos que afinal a crise começou bem antes, quando parecia que estava tudo bem. Está bem? Então, nesta altura, o que Isaías estava a dizer era aquilo que nós hoje chamamos o contraciclo. Ou seja, Isaías estava a anunciar uma crise quando parece que está tudo bem. E o que é que ele está a dizer? Quando parece que está tudo bem, vocês querem resolver uma eventual perda de poder. E para onde é que se estão a virar? Estão a virar-se para o Egito. Porque nesta altura, o que é que significa o Egito? Cavalos. Exatamente. Vejam, eu não fui tropa. Peço desculpa, não fui tropa. Eu sei que há aqui alguns tropas, não é? Por favor, não é? Eu sei. Não me levem a mal, está bem? Passei à reserva territorial, portanto não fui tropa. Mas quem é tropa, quem faz tropa, sabe a diferença entre ter meios de locomoção diferentes de andar a pé. Não é? Aliás, as guerras normalmente ganham-se pelo poder acrescido de veículos. Não é? Hoje, veículos... Hoje os veículos são, sim, o ar, não é? O ar, o mar. Aliás, é por isso que, quando eu explico aos meus alunos a Segunda Guerra Mundial, eu costumo dizer que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais não foram guerras mundiais, foram guerras totais. Não é, Michel? Ainda te lembras? Foram guerras totais. Porquê? Pela primeira vez, na Primeira e na Segunda Guerra, se lutou em todos os espaços, na altura, conhecidos. Não é? Hoje há um outro, que é a eletrónica e a internet e essas coisas. Mas na altura, Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial são guerras totais. Combate-se na terra, debaixo do mar, no mar e no ar. Não é? E, portanto, são guerras totais pela primeira vez. Nunca tinha acontecido. E quem tem o predomínio nas guerras é quem apresenta mais veículos. Agora sim, agora na internet, não é? Claro que sim. Hoje temos um outro mundo onde se guerreia, não é? Ora, o que é que os cavalos e os carros significavam? Significavam maior velocidade, maior poder técnico. Ou seja, o que é que o Egito, nesta altura, acrescentava? Acrescentava algo que o povo de Judá não tinha. Porque combatia a pé. Agora, imaginem o que é um exército a pé, e os militares estarão aqui e saberão muito melhor do que eu. Hoje temos até muitos militares, hein? E ex-militares, isto está... Hoje estamos bem defendidos, está bem? Hoje ninguém conseguia atacar-nos. Mas sabem bem o que significa
combater a pé contra um exército a cavalo com carros. Imaginem a desproporção de meios. Ora, o que é que Judá foi procurar no Egito? Uma aliança com este exército que acrescentava este poderio dos carros, dos cavalos e dos cavaleiros. Ou seja, mais homens, maior velocidade, maior poderio técnico. Quando Isaías, no capítulo 31, diz ai, não é? Ai dos que descem. Ai dos que descem à procura dos cavalos. Ai dos que descem à procura dos carros. Ai dos que descem à procura dos cavaleiros. Sim, Kim, faz favor. Eu acho que estes ai estão muito bem expressos no capítulo 24. Sim. Quando diz que Deus esvazia a terra, todos, e todos são, digamos, cilindrados, desde o sacerdote ao mais pobre da terra, à classe média, à classe soberana, todos, não há ninguém que escape. Acho que este capítulo está muito bem, apresenta muito bem essa condição da fragilidade do povo. Exatamente. Fragilidade baseada na presunção da superioridade. Ou seja, ir à procura daquilo que parece poderoso, para verem como era um farol que parecia que atraía o povo de Israel. Já em Deuteronômio há um claro aviso a que aquilo que parece poderoso, afinal não é assim tão poderoso. Porquê? Porque pressupõe não confiar em Deus. Vão perguntar assim, então mas os cavalos não eram superioridade? Claro que eram. Os carros não eram superioridade? Claro que eram. Em condições normais, claro que um exército que tinha cavalos e cavaleiros e carros e um outro que não tinha, claro que em condições normais teria superioridade. Mas não era isso que estava em causa. O que estava em causa é alguém ir à procura desta superioridade, que é uma superioridade humana, terrena, deixando de confiar naquilo que Deus lhe estava a dizer. E o que é que Deus estava a dizer? Confia em mim. É isso que está em causa. Deuteronômio capítulo 17 e versículo 16. Por favor, um de vós leia Deuteronômio capítulo 17 e versículo 16 e outro de vós, ou outra, Isaías capítulo 20. E eu já vou dizer quais são os versículos, está bem? Estamos a aproximar-nos do fim, estamos a caminhar para o fim, mas estas duas passagens são muito importantes. Primeiro, Deuteronômio capítulo 17 e versículo 16. Ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Então, além do mais, o povo de Judá estava a ir contra a lei. Está bem? O que é que Moisés já tinha dito por intermédio de Deus? Nunca mais façam isto. Nunca mais confiem mais no Egito do que em mim. E afinal, nesta altura de Isaías, o povo não ouviu aquilo que era a lei, não cumpriu aquilo que Deus estava a dizer e novamente procurou aliança no Egito. Isaías capítulo 20. Eu sei que é uma passagem um bocadinho mais extensa, mas penso que vale a pena ser lida neste contexto. Isaías capítulo 20, vamos ler dos versículos 2 até 6, está bem? Isaías capítulo 20, versículos 2 até 6. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Ok, vamos ficar por aqui. Obrigado, Rosa. Vamos ficar por aqui. Ficou claro. Isaías já tinha avisado que procurar a aliança com o Egito é procurar a derrota. Porquê? Porque os assírios também vão conquistar o Egito. Nesta altura isso pareceria absolutamente impensável. Como é que um povo vai conquistar o Egito, o todo-poderoso Egito? Mas Isaías já tinha avisado, por intermédio de Deus, não confiem
em nada que não seja eu. Se vocês confiarem em mim, certamente terão a vitória. Vamos voltar a Isaías capítulo 31, muito rapidamente, apenas só para considerar um aspecto dos versículos 2 e 3. Nós não vamos, já lemos esta passagem, mas o que é que estava aqui em causa? Eu tentei num esquema muito simples, muito telegráfico, procurar resumir o que estava em causa. Isaías estava a dizer ao seu povo, mas Deus está a dizer-nos a mim hoje, está a dizer-nos a nós hoje. Isto é válido para mim, é válido para cada um de vós hoje. Qual é a diferença entre confiar nos homens e em Deus? É que confiando nos homens, no poder dos homens, nós estamos a confiar em algo que é frágil, efêmero, mortal. Confiando em Deus, nós estamos a confiar em alguém que é criador, que é eterno, que é santo e maravilhoso em poder. Muitas vezes eu faço isto. Muitas vezes cada um de nós certamente fará isto. Nós confiamos mais naquilo que aparentemente tem poder. Confiamos nos carros do Egito. Confiamos nos cavalos do Egito. Confiamos nos cavaleiros do Egito. Quando, afinal, o que Deus nos está a dizer é: confia em mim. Eu certamente te darei a vitória. Vamos avançar. Versículos 4 e 5 do capítulo 31. Estamos mesmo no final, mas vale a pena considerarmos só mais este pormenor. Isaías capítulo 31, versículos 4 e 5. Quem pode ler, por favor? Porque assim me disse o Senhor, como o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele amparará, a livrará e passando a salvará. Obrigado, Tete. Monte Sião. Alguns de vós, certamente, acredito que já estiveram no Monte Sião, ou próximo do Monte Sião. Para além de ser um lugar físico, para além de ser o lugar onde estava o Templo de Jerusalém, o Monte Sião é também algo que nos remete para um futuro estado, o céu, para um lugar que nós não sabemos exatamente como será, mas pela fé acreditamos que será o lugar onde vamos viver eternamente com Deus. Não está em causa agora o Monte Sião, está em causa aquilo que Isaías apresentou. Está a falar agora numa linguagem poética. E fala em leão, leãozinho, e fala em pastores. No fundo, está a dizer o que é Deus. Assim como o leão tudo faz para defender a sua presa, desculpem, o seu leãozinho, não é? o seu filhote, a sua cria, obrigado. Assim também Deus o faz connosco. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que não vamos passar dificuldades na vida? Significa que não vamos ter crises? Seria tão fácil sairmos daqui desta casa hoje a dizer assim: uau, esta manhã eu senti que Deus me vai resolver imediatamente todos os problemas. Que eu vou passar imediatamente esta crise. Talvez não. A Bíblia diz que a tribulação produz o quê? Paciência. Não é? E depois, muitas coisas que começam com a tribulação. Então, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Isaías estava a dizer não é que Deus nos vai ilibar de passar por tribulação, por doença, por morte, por dificuldades na vida. O que Isaías está a dizer é aquilo que penso que resume estes versículos 4 e 5 de Isaías, capítulo 31. Deus é um Deus misericordioso. Ele julga, com certeza que julga. E não podemos afastar de Deus esta faculdade de Ele ser um Deus que julga. Mas Deus é um Deus misericordioso e, sobretudo, é amoroso. Nós não temos tempo, mas se quiserem apontar, estas passagens podem ser importantes para nós nesta semana. Para quem está em crise, para quem está a passar por uma provação, para quem está a passar por tribulação, o Salmo 17
é um bom salmo para nós lermos e relermos. É um salmo que fala exatamente do cuidado amoroso de Deus, da fidelidade que é imutável, mesmo quando nós não o somos. Deus está conosco, Deus é fiel, mesmo quando nós não somos com Ele. Então, a ideia é exatamente esta, é de apresentar um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus que está constantemente pronto a que nós lancemos sobre Ele as nossas dificuldades e Ele certamente cuidará de nós. Há um coro que nós cantamos que diz mais ou menos o seguinte: apesar da glória que tens, tu te importas comigo. Então é um pouco isto. É um Deus glorioso, é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que constantemente se preocupa connosco. Finalmente, versículos 6, 7, 8 e 9. Quem pode... Muitos preferem confiar em teorias falsas e não procuram um único e verdadeiro Deus, tal como no tempo de Isaías. Exatamente. Obrigado, Diana. Obrigado. Por favor, vão escrevendo, está bem? E com certeza que, assim como a nossa Escola Bíblica Dominical, quando estamos todos presencialmente, é uma bênção, então assim também, através da mediação dos recursos digitais, nós podemos então também interagir. Finalmente, então, vamos terminar, só mais 2 minutos, versículos 6, 7, 8 e 9 de Isaías, capítulo 31. Quem pode ler, por favor? Isaías 31, 6, 7, 8 e 9. Todos juntos, não. Um de cada vez. Convertei-vos, pois, já que eu, contra quem os filhos de Israel se rebelaram profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, os fabricaram as vossas mãos para pecados. E a Síria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada, não de homem desprezível. A consumirá e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Obrigado, Tete. Naquele dia, várias vezes esta expressão aparece em Isaías e também aparece ao longo destes versículos 6, 7, 8 e 9. Naquele dia, versículo 7. Antes disso, convertei-vos, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastaste. Ou seja, embora... Eu pensei muito antes de redigir esta frase que está ali. Mas depois foi fazendo sentido, ia escrevendo, reescrevendo, passando umas coisas para um lado e para o outro, mas acredito que é entendível. O nosso arrependimento não é um requisito para que Deus nos proteja. Ou seja, é verdade que é decisivo que nos arrependamos, mas mesmo que não nos arrependamos, Deus protege-nos. De uma maneira que não sabemos como, mas sabemos que Deus nos protege. Ainda assim, a nossa volta para Deus deve ser a resposta aos feitos maravilhosos e compassivos da sua misericórdia. Ou seja, acredito que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, e vamos terminar esta Escola Bíblica Dominical lendo esta passagem, Filipenses, vamos para o Novo Testamento para que seja explícito aquilo que vos queria deixar no final. Filipenses capítulo 2 diz assim, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é um poderoso hino acerca de Jesus, mas também acerca do que significa quando nós confessamos que Jesus é o Senhor. E quando é que nós confessamos que Jesus é o Senhor? Quando confiamos nele. Só uma nota, não seria necessário, mas neste mapa está o que chegou a ser o Império Assírio. Primeiro, o verde mais escuro representa o Império numa sua fase mais primária, mas depois, ao longo
do século VII. Vejam como o Império Assírio tudo conquistou. Praticamente o mundo antigo, poderoso. Vejam que o Império Assírio tinha, desde lá de cima até ao Egito, tudo conquistou. Se lermos o livro de Naum, no Velho Testamento, sabemos o que aconteceu. Este império, que tinha capital em Nínive, acabou por ser conquistado. No fim do ano 605, a Assíria já não existia. E os impérios humanos são assim. Se nos lembrarmos o que foi o Império Assírio, se nos lembrarmos o que foi o Império Egípcio, se nos lembrarmos o que foi o Império Romano, nos tempos mais próximos, se nos lembrarmos o que foi, por exemplo, o chamado Império Soviético, não é? E tudo cai, nada resiste. Os impérios não são eternos. E, portanto, se nós vamos confiar naquilo que é terreno, se nós vamos confiar naquilo que é material, com certeza que a nossa confiança está depositada naquilo que cai. O que Isaías nos exorta, neste capítulo 31, é que saibamos confiar em quem nos protege, que é Deus. Fica, enfim, uma proposta para reflexão durante a semana. O que preciso de mudar na minha vida para confiar mais em Deus? O que preciso de mudar na minha vida para confiar mais em Deus? Assim seja. É isso. Olha, desculpa lá, troca, avança também um bocadinho. E eu estava sentada no banco e estava a pensar que hoje teria de dar uma saudação especial ao pastor Hélio. E agora, qual é o meu espanto? Olho para o banco de trás e o pastor Hélio está presente depois de passar por uma fase difícil, não é? Doença, e está recuperado. Mas eu estava ali e tinha posto um apontamento no topo da minha folha. Hoje vamos orar pelo pastor Hélio e ele então está connosco. Sejam muito bem-vindos ao pastor Hélio, à esposa, obviamente, e ao filho, mas o nosso coração estava realmente com o pastor Hélio. Damos boas-vindas a todos vós que estão aqui connosco. É muito bom as pessoas lá em casa perceberem quem está connosco. A Michelle também já está connosco, vinda de Porto, espero que já de férias. E todos aqueles que nos acompanham dominicalmente, tanto em casa como aqui presencialmente, dando-nos o apoio e alimentando a família de Deus presencialmente. Existem algumas pessoas, hoje temos uma pessoa nova que nos deu as boas-vindas, a Dercy Mesquita. Ela começou a seguir-nos através do Brasil, que está a começar a acompanhar os nossos cultos, pediu para vos dar as boas-vindas também. Do Luxemburgo temos uma grande comunidade que continua a acompanhar-nos e do Brasil, para além desta senhora, o pastor J. Santos, também outras pessoas que estão a começar a acompanhar também em Lisboa, comunidades que estão a começar a seguir-nos e que mandaram as boas-vindas e desejaram um Feliz Natal para todos nós que estamos aqui presentes e para todos aqueles que nos veem. Posto isto, nós vamos então começar por cantar. Nós estamos no Natal e escolhemos coros de Natal. Estamos a viver, a aproximar-nos do Advento. O mais importante que nós podemos viver é Jesus realmente no nosso coração e saber que Ele é verdadeiramente a nossa salvação e é só nele quem nós podemos confiar. Vamos então cantar o primeiro hino. Eu peço que todos vocês possam, mesmo com as máscaras, possam cantar alto para que todos lá em casa nos possam ouvir. Vamos aproximar para aqui. Alta noite.
Jolene para nos dirigir uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para te louvar, para te agradecer, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo a tua palavra, Senhor, para nos fortalecer, Senhor, como igreja, como família, fortalecer como família cristã, Senhor. Senhor, esteja nos abençoando no decorrer desse dia, abençoando no decorrer desse culto, que a palavra venha tocar nossos corações, Senhor. Esteja abençoando nossos irmãos em Cristo, que estão em casa, não vão ficar aqui para louvar o Senhor junto conosco, Senhor. Esteja, Senhor, dando conforto para nossos irmãos em Cristo que estão doentes, Senhor, que esteja fortalecendo e que venham a ter melhores, Senhor, no decorrer da semana. Esteja visitando cada um, Senhor, esteja conosco, esteja abençoando a palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 16, dos versos 8 a 15. E o irmão António, então, fará esta leitura. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, não me vereis mais. E de juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, para vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, não dirá tudo o que tiver a ouvir e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso nos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Obrigada. Esta leitura fala sobre o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, através dos apóstolos, através dos pregadores, convencerá o mundo, ou seja, apresentará a verdade do Evangelho de forma tão clara para que os homens possam aceitá-lo ou rejeitá-lo de forma inteligente. Ou seja, caberá a cada um de nós decidir aceitar o Evangelho. Nós temos algumas informações, como já é hábito. Continuamos na nossa missão de fazer Deus sorrir. Temos trabalhado bastante individualmente e enquanto comunidade. Nós terminamos, já não aparece a vida com propósitos, portanto já terminámos o estudo da vida com propósitos, mas estas atividades continuam. Foi feito um boletim especial, o irmão Joaquim, quem não tiver, poderá ainda ter alguns exemplares que poderão oferecer. Existe um boletim, o boletim normal da Escola Dominical e uma edição especial com testemunhos de todos aqueles irmãos que fizeram o estudo Uma Vida com Propósitos. Portanto, estas atividades vão continuar a ser desenvolvidas. Na próxima semana teremos mais novidades sobre o próximo livro que será objeto do nosso estudo. Também continuamos a trabalhar nas redes sociais. Esta é a forma que nós temos de proclamar a Jesus, de falar de Jesus aos outros, através do YouTube e através do Facebook. Apelamos a todos vós que possam divulgar a página para que o Evangelho chegue a mais pessoas. Também está o nosso endereço de e-mail. Quem quiser contactar connosco através do e-mail também o poderá fazer e nós poderemos facultar todo o material que é dado dominicalmente de forma gratuita. Continuamos com o nosso projeto. O projeto está a caminhar, o projeto está a ganhar pernas, mas nós precisamos ainda da vossa ajuda. Portanto, o desafio é equipar, é dotar a nossa igreja deste equipamento para que as nossas reuniões possam ser passadas com a qualidade que cada um de vós que está lá em casa merece e cada um de nós que está aqui também quer. As ofertas poderão ser feitas para o IBAN, que está no ecrã. Cada um de vocês poderá fazer, então, as ofertas para que consigamos atingir este nosso objetivo. Vamos cantar mais um hino sobre o poder do amor. Ultimamente nós temos falado muito sobre o amor e, na realidade, não há exemplo maior
E é o que nós estamos a viver neste período de Natal. Não há exemplo maior do amor de Deus para cada um de nós, dando o seu único filho, para nos salvar. E nós estamos a comemorar esse nascimento e essa dádiva tão grande. Portanto, é o poder que nos continua a unir, o poder do amor e o poder que nós podemos refletir para os outros. Que sejamos exemplos, então, desse amor. Temos de chegar. Hoje venho a ti, renova meu ser, Senhor, quero mais amor que encontrei em ti. Senhor, descobri se ainda fraqueza em mim não existirá. Ao poder do amor, perto está e o teu amor me envolve. Tu me atrai, guarda-me, Senhor, e ao te encontrar, como águia eu me levo, pois tu me guiarás e eu sempre viverei no poder do amor. Para ti olhar, face a face quero ver, vem reconhecer tua vida em mim. Vem renovar tua vontade de revelar e viver cada dia o poder do amor. Perto estás e o teu amor me envolve. Tu me atrais, guarda-me, Senhor, e ao te encontrar, como águia eu me levo, pois tu me guiarás e eu sempre viverei no poder do amor. Pois tu me guiarás e eu sempre viverei no poder do amor. Pois tu me guiarás e eu sempre viverei no poder do amor. E é este amor que Deus nos tem sustentado até aqui. É este amor que Deus nos tem guardado até aqui. Nós vamos então ouvir a pregação que fala sobre reconhecer, como reconhecer que Ele está comigo. Dá-me só este. Bom dia, esta é a passagem que nos tem norteado durante este mês de dezembro, Mateus capítulo 1, versículos 20 até 23. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e deverás dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Como reconhecer que Ele está comigo? Como reconhecer, em primeiro lugar, que Deus se nos revela, em segundo lugar, que por isso mesmo não devemos temer, em terceiro lugar, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Conforme os anos que levamos de vida em Cristo, a pergunta já nos foi colocada às vezes respectivas. A cada dezembro, em cada ano, perguntamos: como podemos, como crentes, comemorar o Natal de Jesus? Acredito que, invariavelmente, respondemos com o desejo de nos focarmos mais na celebração da salvação que Ele nos proporcionou, em paz e simplicidade com a família, a carnal e a espiritual. E depois também, invariavelmente, talvez nos dispersemos, afinal, em azáfamas mais ou menos gastadoras, consoante a respectiva conta bancária. A pressão é enorme. Este ano, diferente, difícil e terrivelmente covídico, proponho que a pergunta ligeiramente diferente seja: como podemos comemorar como crentes neste Natal? Propositadamente disse neste Natal e não este Natal. Exatamente porque em relação ao que comemoramos não há qualquer diferença em relação aos anos anteriores. Comemoramos o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 9 e versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mateus capítulo 1. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Como vamos comemorar a salvação que Jesus Cristo nos proporcionou neste dezembro de 2020? No Evangelho de Lucas, nós lemos: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá. Proponho 3 reflexões muito breves acerca da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é que nós podemos perceber então que Deus está conosco? Como nós podemos perceber que o que nela foi gerado procede do Espírito Santo? Como nós podemos perceber a forma como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas? Em primeiro lugar, Deus está comigo. Ele procede do Espírito. A obra do Espírito é globalmente tripla. Conforme foi lido naquela passagem de há pouco, se afirmarmos que estamos sem pecado, diz 1 João capítulo 1 e versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, qual é a primeira parte da obra do Espírito Santo? Convencer o mundo que o pecado fundamental é rejeitar a Cristo. Já aceitamos a Cristo? Quem é que pode dizer nesta manhã: eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo? Eu acredito que Ele veio por mim. Eu acredito que Ele veio para mim. A primeira parte da obra do Espírito é exatamente esta: convencer o mundo que o pecado fundamental é rejeitar a Cristo. Em segundo lugar, a obra do Espírito é aplicar a justiça imputada pela morte e ressurreição de Cristo ao crente. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz
Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Acredito eu nesta manhã que Ele morreu por mim e que ressuscitou para mim. A terceira parte da obra do Espírito é mostrar que o juízo que Cristo sofreu venceu Satanás, o príncipe deste mundo. Quem é que vence o mundo? Diz 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Lerei dos versículos 4 até 12. 1 João capítulo 5, versículo 4 até 12. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A obra do Espírito é globalmente tripla. Percebendo os fundamentos, eu percebo que Deus está comigo. Em segundo lugar, o que significa a permanência do Espírito Santo na minha vida? O que é que o facto de ter o Espírito alavanca a minha vida? Gostava de vos focar 4 aspectos essenciais. Em primeiro lugar, a permanência do Espírito Santo na minha vida dá-me poder. Atos capítulo 1 e versículo 8. Certamente muitos de nós conhecerão pelo menos uma parte deste versículo. E o que é que diz Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis a virtude, como dizem algumas traduções, no original, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Paulo testificou que era a sua sincera expectativa, esperança, que por vida ou morte Jesus seria magnificado no seu corpo. Filipenses capítulo 1 e versículo 20. Que maior tarefa tem o Espírito Santo do que capacitar os seus discípulos para serem transformados à semelhança de Jesus e que a sua vida se manifesta ao levarmos nos nossos corpos a morte do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 10 e 11. Nós prestamos testemunho de que Jesus Cristo, desta maneira, não pela nossa força, mas através do poder que o Espírito Santo nos dá, está em nós. Então, em primeiro lugar, o Espírito dá-me poder. Em segundo lugar, João, capítulo 16, versículos 8 a 15, João, capítulo 15 e versículo 26. João, capítulo 16, versículos 8 a 15, João, capítulo 15 e versículo 26. O Espírito Santo em mim ajuda-me. Jesus chamou ao Espírito Santo o ajudador, que nos guiará a toda a verdade. Então, para cada um de nós nesta manhã, não é só para alguns, é para cada um de nós, seja mais novo, seja mais velho, seja mais gordo, seja mais magro, seja mais alto, seja mais baixo, seja branco, seja preto, seja amarelo, para cada um de nós. O que é que significa o Espírito Santo? Significa que o Espírito me dá poder, significa que o Espírito Santo me ajuda. Em terceiro lugar, também muito importante, Romanos capítulo 8, versículo 26, significa que da sua forma o Espírito intercede por mim. Diz assim em Romanos capítulo 8 e versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei quais são os gemidos inexprimíveis de cada um de vós nesta manhã, mas sei que
que o Espírito intercede por cada um de nós. É assim que a palavra de Deus diz. E, finalmente, o Espírito na minha vida dá-me dons para edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, diz: para a edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que significa Deus em nós? Percebendo os fundamentos, com o seu Espírito, sabemos que Ele nos dá poder, sabemos que Ele nos ajuda, sabemos que Ele intercede por nós, sabemos que Ele dá-nos dons. Mas a passagem que lemos há pouco, e gostava que voltássemos a ela, Lucas capítulo 1 e versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, mas vejam o que diz a seguir: e o poder do Altíssimo te envolverá. Terceira característica do que significa ter o Espírito Santo: ele envolve-nos. Acreditamos que o Espírito Santo é a presença de Deus na nossa vida. É a demonstração prática de que Deus se preocupa connosco. Nos dá condições para superarmos as dificuldades, ficarmos firmes durante as nossas lutas, encontrarmos consolo e ajudarmos na implantação do reino de Deus. Aqui, na Figueira da Foz, agora, neste Natal de 2020. Provavelmente não saberão de quem é esta cara. No dia 23 de dezembro de 1818, 23 de dezembro, o jovem sacerdote, o jovem pastor Joseph Mohr foi chamado da sua aldeia em Oberndorf, nos Alpes da Áustria, para visitar um lar no meio da selva de um lenhador cuja esposa acabara de ter um bebê. Estamos a falar do dia 23 de dezembro de 1818. Depois de uma cansativa viagem, este jovem sacerdote chegou quando já era alta noite. Ao ver a alegria no rosto daquela jovem mãe inclinada sobre o berço do seu bebê, ficou feliz por ter atendido ao pedido. Ao regressar a pé, no caminho, através da selva, numa noite cheia de estrelas, Mohr lembrou-se do que havia presenciado. E a paz daquela cena fez com que pensasse na manjedoura de Belém, onde havia estado outra mãe amorosa e outro precioso bebê. Ao chegar a casa, mesmo cansado, não se foi deitar. Sentou-se no seu escritório e começou a escrever um poema. Eram 4 horas da manhã quando terminou. Satisfeito, foi dormir. Não se passaram muitas horas até que se levantou. Dirigiu-se à casa de um outro jovem, Franz Gruber, maestro da escola e organista daquela igreja. Mohr pensava no órgão da igreja, que não funcionava havia alguns dias. Mas Gruber disse-lhe: não te preocupes, eu vou compor o hino para ser cantado a 2 vozes, a minha e a tua, com acompanhamento de outro instrumento musical. Naquela noite, que era Natal, na igreja de São Nicolau, depois da celebração do culto da meia-noite, Franz Gruber, baixo, e o sacerdote Mohr, tenor, cantaram o hino juntos. Ao ouvi-los, as pessoas emocionaram-se. Vários meses mais tarde, o homem que estava a arranjar o tal órgão pediu a Gruber que o testasse para ver se estava bem. O que Gruber fez foi não tocar a sua viola, mas tocar naquele órgão o hino que aquele homem gravou na sua mente, o tal homem que estava a arranjar o órgão, e logo o tocou de ouvido na sua própria aldeia. 4 crianças de sobrenome Strasser, 2 irmãos e 2 irmãs, que viviam na mesma aldeia, ouviram aquele hino, aprenderam-no e começaram a cantar. O seu pai, que era um fabricante de luvas, ia todos os anos à cidade de Leipzig para vender a sua mercadoria.
e estas crianças iam com o pai cantando canções de Natal. Uma vez, o diretor de música do Principado da Saxónia ouviu-os a estas crianças cantar aquele mesmo hino. Gostou tanto que no ano seguinte os convenceu a cantarem num dos seus concertos, assistido por muitas celebridades, pessoas da realeza, e todos gostaram muito. O título original tinha-se perdido e, portanto, este hino ficou conhecido como a Canção Tirolesa. Por volta de 1850, vejam, originalmente tinha sido composto em 1818. Por volta de 1850, o coro imperial da Igreja de Berlim cantou especialmente para o rei Frederico Guilherme IV, que deu ordens para irem buscar os compositores, já que queria parabenteá-los. O sacerdote Mohr já havia morrido em 1848, mas Franz Gruber, que ainda vivia, pôde receber pessoalmente os elogios do rei. Nem Gruber, nem Mohr fizeram nenhuma outra composição na sua vida, mas este hino de Natal, pela sua beleza e poesia, transformou-se no mais famoso hino de Natal do mundo. Estarão a perguntar, qual é o nome deste hino? Chama-se Noite Feliz. Vamos cantá-lo todos juntos e que assim seja a noite de cada um de nós neste Natal de 2020. Uma noite feliz para cada um de vós. Vamos cantar. Eu e o Bogdan estamos a sorrir porque hoje o Bogdan vai nos presentear com a sua voz. Ele vai cantar connosco, ele decorou o hino em português, está a aprender português e vai cantar connosco. E, portanto, quando o Theo começou a falar, eu não sabia desta história, percebi onde é que isto nos ia levar, não é? E então o nosso querido irmão Bogdan vai então acompanhar-nos e foi, se calhar, um presente antecipado que Deus nos deu no ano 2020. Vamos então cantar. Só um bocadinho. Tudo é paz, tudo é amor, todo é luz, é nós, Jesus nasceu.
seria muito interessante na nossa noite de Natal se todas as famílias, e vamos ser muitas famílias separadas, pudéssemos então cantar este hino e assim estarmos todos juntos a pensar uns nos outros e estarmos juntos ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir ao pastor Hélio que nos dirija nesta última palavra de oração, pedindo a bênção para todas as famílias que estão aqui representadas, para todas as famílias que estão representadas através dos meios de comunicação social e que realmente Deus possa confortar os nossos corações e possa suprir todas as nossas dificuldades. Vamos orar. Nosso Deus, querido Pai, te agradecemos porque nesta manhã, uma vez mais, nos deste a alegria, o privilégio de podermos estar reunidos em teu nome. Te agradecemos, Deus, porque ainda podemos fazê-lo em liberdade, ainda podemos fazê-lo com segurança e desta forma podemos estudar a tua palavra, ouvir aquilo que tu tinhas preparado e que era teu desejo que fosse recebido por cada um de nós. Imploramos, Deus, que as nossas mentes, os nossos corações estejam suficientemente disponíveis para poderem receber e para poderem guardar e para poderem aplicar no seu viver diário cada uma destas verdades, cada um destes ensinamentos. Nesta quadra tão especial, um tempo em que celebramos a vinda de Jesus, mas sobretudo um tempo em que refletimos sobre as nossas próprias vidas, porque a vinda de Jesus tem um propósito, teve um propósito, o propósito da salvação, o propósito da redenção, o propósito de abrir a porta de esperança para os homens, o propósito de transformar em algo possível aquilo que era impossível. Cada um de nós, apesar das dificuldades, das lutas, apesar deste tempo de pandemia difícil, apesar da separação física, possamos estar unidos através de Ti. Apesar de distantes, possamos estar refletindo na Tua Palavra, refletindo nesta verdade. Quem sabe até, ó Deus, refletindo melhor sobre o significado do Natal, pensando mais sobre esta grande verdade e este facto histórico que transformou a história, que transformou a vida, mas sobretudo que pode transformar as nossas almas e dar-lhe uma segurança eterna. Abençoa, Deus, as nossas famílias, todas as famílias aqui representadas, todas aquelas que, através da internet, seguiram a escola dominical e o culto. Que o Teu Espírito, nesta altura, conforte cada uma delas e para todos nós invocamos as Tuas enormes bênçãos. Que elas nos enriqueçam, que elas nos deem a segurança, que elas nos tragam a paz, que elas nos tragam, ó Deus, a prosperidade que está no Teu projeto, que está nos Teus objetivos. E agora despede-nos da Tua paz, leva-nos em segurança aos nossos lares e que a Tua palavra continue viva e atuando na mente de cada um de nós. E pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Uma semana feliz, um Natal feliz, que nos possamos reencontrar no próximo domingo à mesma hora. Muito bem, Bogdan. Iniciada em 1976 na Figueira da Foz, a comunidade batista organizou-se em igreja 2 anos mais tarde. Acreditamos que a palavra de Deus nos desafia a viver com o desígnio de vencer o mundo, porque somos seus filhos, em Cristo, na graça e pela fé. Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, cremos que nascemos de novo para vencer, em amor, guardando mandamentos que não são pesados. Porque temos no nosso cansaço e opressão alívio de quem é manso e humilde de coração. E encontramos descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Temos como desafio sermos uma igreja de amor e, portanto, de amorosos, de trabalho e, portanto, de trabalhadores, e de ousadia e, portanto, de ousados.
Com esta base estratégica e programática, podemos observar o que Deus faz, alicerce para cumprirmos a nossa missão: fazer Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa, quando confiamos nele completamente, mesmo quando isso não faz sentido, quando lhe obedecemos incondicionalmente, quando o louvamos e damos graças continuamente, e também quando usamos as nossas habilidades. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz tem como objetivos prestar culto a Deus, segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, instruir os seus membros na religião cristã evangélica e difundir o Evangelho de Cristo, estando organizada em departamentos: evangelismo, educação, administração e assistência, para melhor desempenhar as suas funções. Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Bem-vinda, bem-vindo!